Oi, gente, bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Depende do horário que você tá assistindo esse vídeo. Então, hoje, né? Agora é exatamente 2 horas e 10 minutos. Eu já gravei um vídeo hoje, né? Cedo aí, às 7 da manhã. Mas eu estou gravando esse vídeo porque eu lembrei, né? Tava lendo aqui e vi que é o dia da leitura. E é uma coisa que eu venho praticando aí há bons anos, né? Tinha tido o hábito quando jovem, né? Lá no caso, na escola, depois que saiu. Só que eu não tinha o hábito de comprar livro, né? E daí de um tempo pra cá eu comecei, né, a comprar livros no caso. Eu fiz um curso ano de 2020, 2020. Aí teve a sugestão lá dos livros, né, que era a respeito do artesanato, né, que eu estava fazendo, tal. Teve a sugestão dos livros e eu resolvi comprar. E daí eu li, né, em 2020 todos os livros, inclusive eu ia até fazer um react de, digamos assim, da história, mas não é muito bom, né, a gente ficar falando. É bom que as pessoas acabam, tipo, comprando, mas claro, você pode falar do livro que você gostou. Então, ó, nossa, até sujou aqui, tem que limpar esse livro. Primeiramente, eu vou falar, né, do livro que é o que é mais vendido no mundo. Quem aí não sabe, né, que é a Bíblia. A palavra de Deus, né, a verdade. Então, esse é um livro que eu sempre vou lendo, né? A Bíblia eu sempre leio os livros, sabe? Eu gosto muito de ler o livro inteiro. Vou lá e leio o livro inteiro, e daí depois eu parto para outro e assim eu vou indo. Tem dois livros aqui que eu gosto muito, sabe, de estar refletindo, porque que é Cantares de Salomão e Eclesiastes. Dois livros assim que eu gosto bastante pelas palavras, né, bonita e tal, assim, e muita coisa que a gente vê que às vezes a vaidade, né, que nem Cantares de Salomão fala muito. Tava barulho aqui. Então, daí como eu falei pra vocês, eu gosto de ir lendo livros e daí eu gosto desses dois precisamente, né, que foi o Rei Salomão, né, que eu não sei se foi ele que escreveu, também não sou muito boa entendedora disso, porque eu aprendo muito com meu marido. Só que eu não consigo guardar nomes, sabe, de quem escreveu o livro e tal. Isso ele é que sabe certinho. Ainda mais depois também, né, gente, do que aconteceu comigo ano passado em termos de perca de memória e temporária. Por isso, pra mim, tá sendo muito importante ler. Então, eu tô lendo todos os livros novamente. Muitos eu ainda tenho gravado, vamos se dizer, a história. Só que daí a importância do ler é justamente para mim não esquecer a escrita, porque era o que estava acontecendo. De eu escrever, tipo assim, eu vou escrever uma carta, vamos se dizer, né? Hoje em dia a gente não usa mais, mas vamos dizer que eu vou escrever uma receita aqui. E aí tava ocorrendo muito com eu tendo confusão na hora da escrita. Então, para mim é muito importante isso que eu venho fazendo, lendo, né, desde o ano passado, claro, com reposição de vitaminas e tudo mais, né, chás e costumes aí naturais que eu já venho fazendo também ao decorrer de tempo, para melhorar, né, claro, a memória. Mas a leitura é o fundamental, né, que é o que ajuda o cérebro nosso a estar exercitando. E aí, como eu falei pra vocês, esses dois livros eu amo demais, por causa que a gente vê que numa coisinha pequenininha, tipo, em questão assim, se eu elogiar a comida que eu faço, já é um pecado, entende? Então, às vezes, aí sim a gente vai entender, né, o porquê que Deus deixa claro lá, né, 70 vezes 7, a questão do perdão por dia, né, pra qualquer pecador que somos nós, né? Justamente por isso, porque imagina, se eu elogiar uma comida que eu faço, já é um pecado, porque é o pecado da vaidade. E agora imagina aquelas pessoas que se vangloriam, meu macarrão é o melhor. Ah, tal comida que eu faço é a mais gostosa da cidade. Você tá entendendo? É você se vangloriar.
E nós somos criaturas de Deus, né? Então nós não temos que nos vangloriar. Então é bem interessante aí, sabe? Eu até sugiro para vocês lerem, para você ver como é muito interessante. Eu até vou ler aqui um versículo para deixar aí para vocês, para quem gosta, né? Porque quem tá assistindo esse vídeo é porque gosta de leitura e porque gosta do meu canal aqui, do meu conteúdo, e também gosta do, né, do que eu tô falando. Então, se você gosta, só ouça em um versículo e aí já vou passar para os livros ali para contar a história. Aqui em Eclesiastes 12 e versículo 13. Fala aqui, ó: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Então você vê, ele diz dever, né? Dever de todos os moradores da terra. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Ou seja, toda obra, quando se diz obra na Bíblia, gente, aqui traduzido para o português, quer dizer as nossas ações, entendeu? Que a gente faz aqui na terra. Então, seja o homem bom ou seja o homem mau, ou seja, todas as nossas obras, não importa se você é bom ou ruim, ou mais ou menos, digamos, aí no seu longo da sua vida. O importante é que todos nós seremos julgados, né, no dia do juízo, e a gente sabe. Então, eu gosto bastante de Eclesiastes, que ele fala muito, né, sobre a vaidade, gosto de Cantar de Salomão também, né, que ali dá pra ver que ele não exalta, mas assim, fala sobre a mulher, né, muito assim, bonito, né? Claro que ele não tá referindo exatamente a mulher, a gente sabe disso, é o meio de falar da mulher, só que falando de outra coisa, que a gente sabe que a palavra de Deus sempre é assim, não é o caso aqui também de eu estar explicando, ok? Então, né, essa é um livro que eu gosto muito de ler. E aí, por que eu quero dizer sobre isso? Porque, ó, esse livro aqui foi um livro que chama O Milagre da Manhã. Para quem assistiu meu canal lá em 2020, viu que eu falei sobre todos esses livros devido ao curso aí que eu tava fazendo de artesanato, certo? Que eu fiz de perfumaria e cosméticos. Tanto que eu faço alguns cosméticos, né, artesanais para vender, né? E vendo, e um que eu tenho muito sucesso é a minha espuma facial, né? Que eu faço com hialurônico, que é a mais vendida, assim. Todo mundo que compra a espuma, tanto pelo perfume, digamos assim, o cheiro, né, das essências, né, que tem, também volta a comprar novamente pela qualidade mesmo, sabe? Que super limpa a pele. Então, essa é uma coisa que eu sempre recomendo para presente, e quem compra realmente volta a comprar. Os clientes meus que compraram, já tem uns aí que já tá de 5, 6 vezes, já tá na 8ª vez que tá comprando, sabe, a espuma. Então esse livro aqui, ele fala de um homem que ele sofreu um acidente, né, não vou dar um spoiler assim total, mas é um homem que sofreu um acidente, que foi desenganado, né, que fala dos médicos, né, pela medicina. E que no caso eles falaram, você, né, vai ficar aí tipo na cadeira de roda, tal, vai ter que adaptar a outro estilo de vida. E esse homem, ele ouviu um vizinho dele que ele acabou, no caso, pondo na sua vida essa positividade, e ele começou ele mesmo a criar alguns tipos de coisa na vida dele, de, vamos dizer, de rotina, que era olhar um painel, aquele painel que fala de visualização, sabe? Que você coloca viagem, trabalho, ou seja lá o que for, coisas que você quer conquistar, sonhos, um painel de sonhos. Ele colocou, diz que na casa dele, todo dia ele fazia a oração dele, e também, no caso, ele fez essa força que esse vizinho falou sobre para correr, que dele ficava pensando como que ele ia correr devido ao problema de saúde que teve, né? Se você ler o livro, você vai entender tudo que eu tô falando, por causa das pernas, por causa, né, que mal conseguia caminhar e tudo mais. Então, assim, eu acho que independente, porque a gente sabe que não tem nada a ver com religião, Deus é a fé. Então, a fé move montanha. E esse homem, a gente vê no livro dele, lendo
que ele teve fé e ele pôde ser curado, né? E Deus permitiu isso. O que aconteceu? Esse livro ali é bom pra gente ter, né, essa ênfase na vida. E foi bem ali em 2020, no início, né? Foi em janeiro que eu comprei esses livros e comecei a ler ele primeiro. Então eu gostei muito mesmo. Então eu comecei a fazer a rotina, que antigamente eu fazia rotina na minha vida e depois eu parei também com as rotinas. A gente ao longo do tempo a gente vai perdendo, né, as rotinas e não acaba vivendo de modo automático, como diz a história, e esquece de muita coisa, né? E eu comecei a fazer as minhas rotinas novamente, né? Exercício físico, que é caminhada que eu faço, alimentação e daí por diante. Já tinha muita coisa mudado, né? Há 6 anos atrás, né? No caso que eu já tinha mudado, como eu falei pra vocês, devido ao câncer. Mas é bom ler, né? Que a gente sempre vai aprendendo mais. Outro livro que eu li também foi esse, recomendo, né? E esse aqui eu tô até lendo de volta, ó, ele tá aqui, que eu tô lendo todo dia. Eu tô lendo ele, dedicando de volta a ele. E eu fiquei, né, tipo, como diz a história aqui, criei a mania também de lista, gente. Eu já gostava de organização, só que eu não tava ultimamente muito organizada. E eu venho fazendo isso há uns 3 anos, tá organizando, sabe, assim, tipo, a minha casa, a minha vida, tudo. E esse livro aqui me ajudou bastante a estar criando rotinas, que são as listas daí também, dentro dessas rotinas de organização, sabe, que eu tô impondo para os meus filhos, pro marido. Não é fácil, mas eu vou chegar lá, como diz, as listinhas já existem. Me ajuda bastante. Ó, tem esse livro aqui também que eu li, gostei dele, né? Aqui fala, ó, é apenas as coisas certas. Se você se sente sobrecarregado, ao mesmo tempo subutilizado, ocupado ou menos produtivo, e se o seu tempo parece servir apenas a interesse dos outros, né? Então isso aqui fala sobre o essencialismo. Muito interessante. Esse aqui é outro também. Esse aqui tem mais a ver com vendas, né? Para quem quer, no caso, sobre vendas. Esse aqui já é totalmente estratégico de vendas. Esse aqui eu não recomendo devido a ser assim mais, vamos dizer, matemático. É para quem já realmente, o que eu posso dizer? Ó, são como você construir objetivos, metas atingíveis. Então, na verdade, ó, ele é mais matemático, assim, sabe? É para você realmente pôr em prática metas que você quer alcançar. Mas para quem trabalha com vendas, com metas, é super importante. Nesse caso eu recomendo. Agora, se for para uma leitura rotineira, digamos assim, daí eu já não recomendo, entendeu? Mas é isso, gente. Eu tô lendo novamente esses livros, tem outros também, tem outros livros lá que é de... Meu marido trouxe, que é o de religiões. Também gosto muito do livro que eu sempre leio aqui também, que é o... Tem 3 livros de ervas, sabe? Talvez eu venha gravar para vocês aí, que é interessante também, sabe, assim, cada planta, né, tem sua propriedade, e é isso que eu sempre tô acompanhando os livros ali, sabe, os livros é que me ensina o caminho aí dos chás, da comida, dos temperos, sabe, das coisas mais naturais e as doenças, sabe, são várias e várias dicas aí que eu tenho, sempre passo para alguém que tá, né, às vezes uma conversa à toa, a gente tá conversando, a pessoa fala de alguma coisa, eu já dou uma dica, sabe? Ah, remédio para dor de cabeça, em vez de você tomar um remédio químico, né? Ó, tem tal chá, né, que é bom, toma. Vai olhando, se você observar que passou o sintoma, né? Você segue em frente. Agora, se tiver alergia, que a gente sabe que qualquer planta aí a gente pode ter alergia, daí suspendo o uso, né? Então, sempre eu tô passando dicas aí pras pessoas, sabe? Uma dica que eu dou aqui nesse final de vídeo, já que estávamos falando aí de leitura, né, e também tô falando do livro aí de ervas, é uma coisa que eu descobri lá em 2020, que eu tava com alteração da pressão, sabe? Então eu tava tendo hipertensão arterial. O que eu fiz? Eu descobri nesse livro de ervas que o açafrão, né, da terra, que o povo fala, que na verdade nada mais é que a cúrcuma, que é o nome correto, ela era bom para baixar a pressão, para manter. Então eu comecei a fazer uso do chá da cúrcuma
E também a beber quando a minha pressão tinha subido, que eu sentia, né? Você consegue sentir os sintomas, dor na nuca e tal, que é os mesmos sintomas, digamos assim. Eu bebia uma colher num copo de água, então já ia baixando, sabe? Em meia hora já assumia os sintomas. E é isso a dica, gente. Compartilhe, comente, dê seu like aqui e faça seu comentário. Beijos e até o próximo.